Olá, neste vídeo vou mostrar a forma como podem configurar o mapa semanal de aulas e serviços. Mas antes de começar, é importante confirmarem que já acrescentaram aqui neste menu todos os recursos humanos que vão precisar para associar às aulas e serviços. Já criaram também todas as salas e campos que vão precisar, assim como todos os tipos de aulas e serviços que vão precisar. Com isso feito, devem aceder aqui a este menu e vamos criar então um mapa semanal de aulas e serviços. Antes de começar, e sempre que forem fazer alterações ao mapa de aulas, eu sugiro que vocês desativem o mapa e podem até personalizar esta mensagem se quiserem. Dessa forma, se os atletas naquele período acederem à app, eles vão receber aquela mensagem a informar que o mapa está temporariamente desativado. Portanto, vamos começar aqui na segunda-feira com a primeira aula do dia, às 7 da manhã. Portanto, eu seleciono no calendário. Ele abre-me aqui uma janela já com a data pré-preenchida e também a hora de início e a hora de fim. Se a aula tiver uma duração de 1 hora, perfeito, eu não preciso de alterar nada. De seguida vou indicar em que local é que esta aula vai ser realizada, neste caso será na box, que tipo de aula é, será cross-training, a lotação máxima, se eu tiver uma lotação máxima eu posso definir aqui, por exemplo, o número de atletas, 15 atletas, indicar o treinador ou os treinadores responsáveis por esta aula. E agora, neste caso concreto, e porque se trata de uma aula de manhã cedo, às 7 horas, eu vou querer definir regras específicas de marcação e desmarcação. Isto para quê? Para evitar que eu tenha, por exemplo, até às 10 da noite, 10 pessoas inscritas e depois, de madrugada, alguns desmarcam e eu chego de manhã e estou a contar com X pessoas e até nem as tenho. Portanto, o que é que podem fazer para esta aula das 7 da manhã? Eu vou dizer que quero ter uma regra específica, ele vai-me carregar aqui as regras pré-definidas, que são as regras que estão pré-definidas nas opções, ok? São as regras que vão ser aplicadas a todas as aulas, mas para esta aula eu vou querer ter uma regra diferente. Então eu vou dizer que eu quero permitir inscrições, neste caso vou personalizar e eu vou querer permitir inscrições até 10 horas antes da aula. E de igual modo, eu também só vou permitir que cancelem as marcações também até 10 horas antes da aula. Desta forma eu vou conseguir evitar as tais surpresas de desmarcações feitas de madrugada para uma aula que é cedo, logo de manhã. E com isto concluímos a configuração da primeira aula. Portanto, basta carregar no botão criar e a aula vai ser acrescentada aqui no calendário. Ok, portanto, se esta aula se repetir de segunda a sexta exatamente igual, com os mesmos professores, com as mesmas características, eu consigo facilmente copiar esta aula para os próximos dias. Portanto, carrego em copiar, depois é só clicar nos dias que eu quero e depois de acabar carrego em aula copiada. De seguida vamos aproveitar para criar já todas as aulas que eu tenho deste tipo de cross-training. Isto porquê? Porque eu consigo aproveitar a configuração que foi feita e fazer ligeiras alterações para, por exemplo, uma aula que vai acontecer às 9 horas. O que é que eu posso fazer? Eu seleciono 9 horas e a única coisa que vai ser diferente aqui é, por exemplo, o professor, que pode ser outro, ok? E, neste caso, eu já não vou querer ter uma regra específica. Eu já vou querer que esta aula obedeça às regras de acordo com as regras padrão definidas. Portanto, eu faço criar. Desta forma, eu consegui muito rapidamente aproveitar a mesma formatação e depois, com a mesma lógica, eu copiei aulas para os restantes dias da semana. Ok, e não se esqueçam que depois de terminar o processo de colar, eu devo carregar aqui em cima para terminar a colagem. Caso contrário, se eu continuar a clicar no mapa, ele vai-me colar lá sempre essa aula que eu tinha copiado. E já agora mostro também que para eliminar é tão simples quanto clicar e confirmar. Ok? Portanto, termina o processo de colagem. Portanto, se olharmos agora para o mapa, eu consigo ver que há uma ligeira diferença entre as aulas de cima e as aulas de baixo. Portanto, estas têm o tal símbolo que significa que é uma aula com regras especiais de marcação e desmarcação. Portanto, eu desta forma consigo olhar para o mapa e rapidamente perceber onde é que elas estão. Quero saber detalhes, clico em cima, consulto e cancelo. Ok, agora supondo que às 9 horas eu vou ter simultaneamente uma aula, por exemplo, de kickboxing. O que é que eu sugiro que vocês façam? Que vocês criem essa aula num espaço diferente. Se repararem cá em cima, isto é um mapa de todos os espaços, mas eu tenho aqui assim listados os espaços que foram criados e eu devo, por exemplo, se for uma aula que vai ter lugar no ringue, eu devo escolher o ringue e depois vou acrescentar aqui a aula de kickboxing, da mesma forma como acrescentei a anterior. Portanto, eu só tenho que alterar então o tipo de aula, que é uma aula de kickboxing,
e neste caso assinalar o professor e criar. Para copiar o processo é igual, copiar, copio então para segunda, quarta e sexta e está feito. Quero consultar o mapa todo sobreposto. Eu vou aqui assim, escolho todos os espaços e consigo ver então uma visão do mapa com as duas sobreposições. Ok, de seguida vamos querer acrescentar aqui umas consultas de nutrição e a nossa nutricionista tem disponibilidade quarta-feira de manhã e sexta-feira de tarde. Então o que é que nós podemos fazer? Vamos aqui aos espaços e selecionamos o gabinete e depois vamos criar então aqui à quarta-feira de manhã, a partir das 8 horas, eu vou criar aqui assim no gabinete uma consulta de nutrição com uma lotação máxima, neste caso, de 1. Okay? É uma consulta para uma pessoa, assinalo quem é a doutora e faço criar. Agora, ele cria-me isto aqui assim com um intervalo de 1 hora, mas a consulta supondo que é meia hora. Eu consigo simplesmente arrastar e reduzir o tempo para meia hora. Com isto feito, eu só tenho que copiar e colar então as restantes intervalos de meia hora, por exemplo, até ao meio-dia. E depois continuo. E para sexta-feira, imaginem que ela pode dar a partir das 16 horas até às 18. Eu crio então aqui estes intervalos até às 18 horas. E agora vamos aqui só ativar novamente a vista de todos os espaços, só para ver como é que está aqui o nosso mapa de aulas com as sobreposições. Ok, agora para concluir só aqui o nosso mapa, vamos supor que vocês têm uma sala de musculação e querem também que os atletas façam a reserva para poderem treinar na sala de musculação. Se não for mais, para vocês controlarem as vezes por semana que eles podem ir e as marcações também. Portanto, não será marcações feitas de hora em hora, mas neste caso eu vou dizer que eu tenho então um mapa de disponibilidade numa manhã e numa tarde. Portanto, o que é que eu posso fazer? Vou aqui aos espaços e tenho cá então um espaço chamado a sala de musculação. Todos os espaços, já sabem, foram criados aqui nas salas e campos. Então eu vou começar aqui com a segunda-feira e vamos imaginar que a nossa sala de musculação abre às 8 horas até ao meio-dia. Então eu vou criar aqui, começando às 8 horas, eu podia digitar aqui meio-dia, ok? Mas também podia criar com 1 hora e depois arrastava para ela ficar com aquele tamanho. Local, sala de musculação, tipo será então, neste caso, musculação. Não vou ter nenhuma lotação máxima, portanto, não há nenhuma limitação quanto ao número de pessoas que vai poder frequentar a sala naquele intervalo horário, das 8 ao meio-dia. Indico o professor ou os professores responsáveis pela sala e, neste caso, eu vou ter que criar uma regra específica. Isto porquê? Para permitir que as pessoas consigam marcar mesmo com a aula, digamos, o tempo já a decorrer. Se for desta forma, isto só permite que eles marquem até às 8 horas, mas eu quero que eles consigam marcar sempre, durante este intervalo, até ao meio-dia. Então aqui vou dizer que eu vou ter uma regra específica e eu vou permitir inscrições até ao final da aula de serviço. E de igual maneira, eu também vou dizer que eu quero permitir cancelamentos até ao final da aula de serviço. Portanto, eu com isto, eu crio e depois só tenho que copiar e colar isto para os restantes dias da manhã, portanto será aqui, e depois para a parte da tarde, ok? Vamos supor que há aqui um intervalo, fecha e depois volta e começa aqui das 14, não até às 18, mas sim até às 20 horas. Ok? Portanto, eu consigo arrastar, vou copiar esta para ser então este formato que eu quero e colo simplesmente aqui os restantes espaços. Ok? Terminei a colagem, não se esqueçam, tenho que terminar o processo e vamos agora ver então o nosso mapa de todos os espaços com todas as sobreposições, portanto, e o panorama é semelhante a este. Depois de terminar a configuração do mapa semanal de aulas, eu já posso ativar o mapa e agora já podemos espreitar a app para ver como é que o atleta vê então este calendário. Portanto, ele consegue aceder às aulas através aqui do botão marcar aulas. Para marcar uma aula é tão simples quanto clicar em cima e fazer a tal confirmação, com aquela mensagem que nós colocamos. Se for uma aula com regras especiais, ele vai ter aqui este símbolo que lhe vai explicar quais são as regras que são então especiais para aquele caso concreto daquele tipo de aula. No caso dele querer marcar um serviço, se nós repararmos aqui na quarta-feira, tem as aulas, mas não tem os tais serviços que são as consultas de nutrição. Elas estão separadas aqui neste menu da marcação de serviços. Portanto, se eu for à quarta-feira, eu já tenho então aqui as tais consultas de nutrição, onde o processo de inscrição é igual e reparem que a tal mensagem que é criada
vai aparecer aqui para ele saber que esta consulta de nutrição tem um custo para além daquilo que é o preço que ele paga já pela mensalidade. Vamos agora voltar ao mapa de aulas e a ideia será construir um mapa semanal de aulas para depois podermos usar essa base para duplicar para as semanas seguintes. Há dois processos que me permitem duplicar um mapa semanal de aulas. Há o processo manual, onde eu estou aqui no mapa que eu quero copiar. Okay? Se eu navegar aqui para a semana seguinte, a semana está em branco, o que é que eu posso fazer? Eu posso copiar esta semana, avançar para a semana seguinte e colar aqui a semana toda de aulas. Portanto, eu faço aqui uma confirmação e ele vai-me copiar para lá as aulas. Okay? Portanto, eu neste momento já tenho 2 semanas de aulas. Agora, eu dupliquei o mapa todo, ou seja, de todos os espaços, mas pode haver a necessidade de vocês quererem duplicar apenas o mapa de aulas de um determinado espaço. E daí a tal importância de vocês diferenciarem o mapa por espaços. Porque vamos imaginar, querem duplicar apenas a nutrição. Então o que é que vocês fazem? Selecionam aqui o mapa do gabinete, vão copiar a semana, neste caso da nutrição, avançam e vão colar aqui a semana da nutrição. Desta forma eu consegui fazer uma cópia. Se eu mostrar agora o mapa todo, eu tenho uma semana aqui com tudo, a segunda também tem tudo, mas a terceira já só tem a nutrição. Outra vantagem de estar organizado por espaços é que eu também consigo remover o mapa de aulas apenas de um espaço. Um exemplo concreto, se eu recuar aqui para a semana de hoje, vamos imaginar que a nutricionista nesta semana pode dar estas consultas, mas na próxima semana ela já não pode. Então eu quero remover só as consultas de nutrição daqui. O que eu posso fazer então é, eu seleciono aqui apenas o gabinete, okay? Avanço até à próxima semana e agora vou eliminar esta semana, onde ele vai eliminar apenas tudo que está relacionado com a nutrição. Novamente, a vista de todos os espaços, esta semana tem nutrição, esta já não tem. Portanto, para que este calendário seja fácil e rápido de navegar, nós temos aqui um sistema que funciona da seguinte maneira. Nós abrimos aqui a semana atual e depois só conseguimos aceder até 4 semanas para a frente e 4 semanas para trás do dia atual. Isto permite que eu consiga navegar muito rapidamente sem ter que estar com frequência a recorrer à base de dados e a ler dados. Agora, eu posso ter que, numa determinada altura, querer aceder a um mapa de aulas mais antigo, por exemplo, para o copiar para uma determinada semana. Okay? Imaginem que eu tinha um mapa de aulas em agosto e queria usar esse mesmo mapa de aulas agora nesta semana. Então o que eu faço é, eu vou aqui ao calendário, eu vou navegar até ao mês e à semana, seleciono a semana. Depois de eu abrir a semana, de igual modo, aqui eu só vou conseguir avançar 4 semanas e recuar 4 semanas. Okay? Pronto, mas é este o mapa que eu pretendo. Então o que eu faço é, eu vou copiar esta semana, de seguida vou ao calendário e vou para hoje, avanço para o dia, aliás para a semana onde eu quero colar aquele mapa de agosto e faço colar semana. Para além desta vista semanal, eu também tenho acesso aqui a uma vista do dia e ainda a vista do mês. Isto também pode ter algumas utilidades. Por exemplo, se eu quiser eliminar as aulas todas de um mês, isto pode ser uma forma fácil de o fazer. Portanto, imaginem que eu quero eliminar as aulas todas deste mês, para ficar apenas com as aulas do mês anterior. Então, eu aqui abro o mês, faço eliminar, confirmo e consigo rapidamente eliminar as aulas todas do mês. E para terminar este tutorial, falta-me só aqui uma funcionalidade que eu queria mostrar. Portanto, vou voltar aqui à vista do mapa semanal, vou navegar até a semana atual e neste momento é a única semana que eu tenho com aulas, ok? Porque nós eliminamos as aulas todas do mês, portanto eu fiquei apenas com esta semana, que é a semana base. Portanto, se recordam, eu tinha falado que existiam 2 métodos de duplicar a semana. Já vimos como é que podemos duplicar a semana através deste método manual, de copiar uma semana e colá-la. Agora vamos ver o método automático. Portanto, o que é que vamos fazer? Eu tenho esta semana aqui, que é a semana modelo, ok? É este modelo que eu quero usar depois para duplicar para as semanas seguintes, mas eu quero que o Regibox me faça isto de forma automática. Como é que eu faço isto? Vou aqui às opções
e aqui nas opções eu tenho uma que diz respeito ao mapa semanal de aulas e serviços. Portanto, a duplicação automática está por defeito inativa. Eu consigo ativar aqui e escolher que eu quero duplicar então o mapa semanal, por exemplo, para as próximas 3 semanas. Okay? De seguida ele vai me perguntar, eu quero duplicar para as próximas 3 semanas, tendo por base, e neste caso eu quero a semana atual, ou seja, a semana atual, conforme vai avançando, vai ser sempre a semana que está neste momento a decorrer. Portanto, é isso que eu pretendo. Podia ainda especificar uma semana que eu tenha mais para trás e usar aquela semana sempre como base. Também era possível. Para além disso, eu também consigo especificar que espaços é que eu quero que sejam duplicados. Podem ser todos, mas também podem ser todos menos um. Ok? Portanto, com isto só tenho que guardar as alterações. E agora, quando é que o Regibox me vai duplicar a semana? Se eu for aqui ao gerir aulas e serviços, eu vou verificar que eu tenho aqui a semana atual, mas ainda não tenho mais nada. Portanto, o Regibox ainda não duplicou. Quando é que ele duplica? É da primeira vez que eu fizer login no admin, nessa semana, ele vai-me então verificar se existem semanas para serem duplicadas. Portanto, vou fazer só aqui refresh para vocês verem o efeito disto. Pronto, neste momento está a duplicar então o mapa, já concluiu o processo. Se eu for novamente aqui assim, agora ao gerir aulas e serviços, eu tenho a semana atual, tenho a próxima e a terceira, mas a quarta não tenho ainda, porque eu optei por duplicar apenas 3 semanas. Portanto, conforme as semanas vão avançando, automaticamente vai ser criado um mapa semanal para as semanas seguintes e assim sucessivamente.